Você está cansado, mas não é do trabalho. Você chega em casa cansado, joga o corpo na cama, pega o celular só para desligar a cabeça e quando percebe já ficou quase 2 horas rolando o vídeo, sem nem lembrar o que assistiu. E no outro dia acorda cansado de novo. E aí você pensa, é o trabalho, mas talvez o trabalho seja só a parte visível, porque o que realmente está te destruindo é uma mente que nunca descansa. Tem gente que já acorda cansada e nem começou o dia ainda. Abre os olhos, pega o celular e a cabeça já começa. Conta, problema, comparação, ansiedade, preocupação. O corpo levanta, mas a mente já acordou esgotada. Vou contar uma pequena história para vocês. Tem um cara que vai para o trabalho olhando pela janela do ônibus, que é cansado, sem energia. E ninguém percebe, porque por fora ele parece normal, mas por dentro a cabeça dele não para um segundo. E talvez essa seja a pior parte. Você não descansa nem quando para. Nem diz aquele velho ditado, pobre até quando descansa carrega pedra, não é assim? Se eu não me engano, porque o corpo senta, mas a mente continua ligada. Você tenta assistir alguma coisa, mas continua pensando. Tenta dormir, mas a cabeça continua acelerada. E aos poucos você começa a esquecer como era sentir paz, porque hoje o mundo não deixa ninguém respirar. Você abre a rede social e já vê mais gente bonita, mais rica, mais feliz, vivendo melhor. E sem perceber, você começa a sentir que a sua vida está errada. Você com certeza já pensou nisso. Todo mundo já passou por essa crise de identidade, mesmo fazendo o que consegue, mesmo tentando. E sabe o que é pior? Tem gente que só consegue sentir alguma paz de madrugada, quando todo mundo dorme, porque o único momento em que ninguém está cobrando nada dela. E aí ela fica acordada até mais tarde, mesmo cansada, só para sentir alguns minutos de silêncio. E aos poucos você começa a viver no automático. Come, trabalha, volta para casa, fica no celular, dorme cansada e repete tudo no outro dia da mesma forma. Não porque quer, mas porque sua mente está tentando sobreviver. Tem um tipo de cansaço que ninguém percebe, porque ele não aparece no corpo. Ele aparece na falta de vontade, na irritação, no vazio e na falta de energia para viver. E o pior é que muita gente aprendeu a chamar isso de rotina. E talvez o problema não seja só o trabalho. Talvez você tenha parado de cuidar de si mesmo há muito tempo. Parou de respirar, parou de desacelerar, parou de sentir, parou de viver. Agora você só tenta aguentar. E sabe o que assusta? Tem gente tão acostumada a sobreviver que nem lembra mais como era viver de verdade. Talvez você não esteja cansado do trabalho. Talvez você só esteja cansado de carregar uma mente sobrecarregada todos os dias, em silêncio. E se você não cuidar disso, uma hora a sua mente cobra. Descansa a sua mente também, porque tem gente morrendo por dentro enquanto continua funcionando por fora. Da pressão, das preocupações e da cobrança, do medo do futuro. Quem não tem medo do futuro? Todo mundo se preocupa com amanhã, se eu vou me aposentar. Às vezes você está num emprego que você não gosta. Será que quanto tempo que eu vou ficar aqui? Mas quantos anos? Às vezes você tem medo de ser mandado embora do seu emprego. Você tem um futuro incerto, sem saber o que vai ser, preocupado. Vem da sensação de que sua cabeça nunca descansa. E talvez o mais assustador é que muita gente nem percebe mais. Acorda, trabalha, volta para casa e fica no celular, dorme cansada e repete isso todos os dias, como uma máquina, sem sentir absolutamente nada. Porque hoje o mundo nunca desliga. Você pega o celular e já vê gente ganhando mais, vivendo melhor, mais bonita, mais feliz. E sem perceber, você começa a sentir que está ficando para trás, mesmo estando cansado, mesmo fazendo o que consegue.
E isso vai destruindo a sua mente em silêncio. Tem gente que não está cansada do trabalho, está cansada de tentar ser suficiente para todo mundo, de tentar agradar, de tentar não decepcionar, de carregar problemas que nem deveriam ser seus. Sabe o que é isso? Você carregar problemas que não são seus? Isso acontece muito quando você divide a vida com alguém. Quando é você sozinho, você tem a preocupação com apenas os seus problemas, mas quando você tem uma outra pessoa ali que você divide a sua vida, você une problemas, os seus com os dela, e às vezes, pelo contrário, mais os dela do que os seus, entende? Às vezes você nem resolve os seus, mas você tem que ficar resolvendo os da outra pessoa o tempo todo, e isso às vezes pode estar te cansando. E pior é que ninguém percebe, porque tem homem que sorri o dia inteiro e desaba sozinho à noite, ninguém vê, ninguém pergunta, e ele continua, porque acha que precisa aguentar tudo calado. E talvez o verdadeiro problema seja outro. Você se desconectou de si mesmo, parou de se cuidar, parou de cuidar da mente, parou de cuidar do corpo, parou de fazer coisas que te davam vida. Agora você só resolve problemas, só sobrevive. E sabe o que é pior? Sua mente, ela dá sinais, mas você ignora o desânimo, a falta de energia, a irritação, o vazio, porque você aprendeu que descansar é perda de tempo, e tempo é dinheiro, que sentir fraqueza é isso, e está acabando com você. Talvez você não precise fugir da sua vida, talvez você precise voltar para si mesmo, desacelerar, respirar, ficar em silêncio, cuidar da mente, cuidar do corpo, porque ninguém aguenta viver em uma guerra mental todos os dias. O mundo deixou as pessoas ocupadas, mas emocionalmente destruídas, todo mundo distraído, todo mundo correndo, todo mundo cansado, mas pouca gente realmente vivendo. Então, talvez você não seja cansado do trabalho, talvez você esteja cansado de carregar uma mente sobrecarregada há muito tempo. E se você não parar uma hora, seu corpo vai parar por você. Cuida da sua mente, porque tem gente forte desmoronando em silêncio todos os dias. E talvez essa pessoa possa ser você. E talvez uma das piores partes seja que você não consegue descansar nem quando para, porque o corpo senta, mas a mente continua correndo. Você deita, mas continua pensando, continua preocupado, continua ansioso, continua cansado. E aos poucos você começa a esquecer como é sentir paz de verdade. Tem gente que nem consegue aproveitar o próprio domingo, porque já acorda pensando na segunda-feira e já acorda angustiado, sem energia, sem vontade. Isso é péssimo, eu sei como é. Principalmente quando chega aquele finalzinho de domingo à tarde, bate aquela deprê que ninguém aguenta. Nossa, eu lembro quando batia o domingão, já dava ali 5 horas da tarde, eu já ficava pensando na segunda-feira, no dia de amanhã. Falava, meu Deus, amanhã começa tudo outra vez, tudo de novo. E isso não é preguiça, isso é desgaste emocional, entende? E sabe o que muita gente faz para fugir disso? Distração, celular, vídeo curto, né? Feed do TikTok, do Instagram, do YouTube, barulho, dopamina o tempo inteiro, porque o silêncio começa a assustar. E o problema é que distração não cura cansaço mental, só adia. Tem pessoas carregando coisas há anos, pressão, trauma, frustração, medo, solidão, e continua fingindo que está tudo bem, até que um dia a mente começa a cobrar. E o pior é que uma mente cansada começa a destruir o corpo também. Falta de energia, falta de motivação, falta de vontade. O sono piora, a ansiedade aumenta, a paciência acaba, e mesmo assim você continua dizendo que é só cansaço. Mas talvez o que esteja faltando seja dinheiro, não seja aprovação, não seja status. Talvez você só esteja precisando voltar a sentir que está vivo, voltar a respirar, voltar a sentir paz, voltar a cuidar de si mesmo, porque ninguém aguenta viver em uma guerra contra a própria mente, né? Para sempre. Aí, às vezes, o corpo cansado é só o reflexo de uma alma que está pedindo socorro. E esse foi o vídeo de hoje, a nossa reflexão. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, manda para quem você acha que gostaria de ouvir isso, compartilha aí e até a próxima.